Ilustres amigos do canal, tudo bem? Maior crash em 2024. A maior queda do mercado vai acontecer em 2024. E não é só no mercado acionário, imobiliário, enfim. Aí você pergunta, Vini, se esse cenário acontecer, em que eu devo investir? E eu te respondo, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Um grande gestor de fundos trazendo informação para você aqui do nosso canal. E sobre quem nós estamos falando? Estamos falando sobre uma matéria que saiu numa revista internacional. E ela fala então sobre Harry Dent, e o crash da vida que chega em 2024. Essa aí é a matéria. E quem é Harry Dent? Harry Dent previu corretamente o estouro da bolha e a recessão em 1989. Vini, mas já tem muito tempo. O crash da bolha.com nos anos 2000, na qual aquelas empresas de internet praticamente todas quebraram. Sobrou uma ou duas só. E também a onda populista que empurrou Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Enfim, um gestor que tem um pouco de história nesse mercado e que vem trazendo informações para sua reflexão. Não é para o seu desespero, mas para que você coloque a cabeça no lugar e entenda se faz sentido ou não as projeções dele. Este economista norte-americano acaba de avisar que 2024 trará o maior crash, a maior quebra da nossa vida. Prevê uma chance de 86% de queda para o S&P 500. E tem também um investimento que ele diz que é o único lugar para você se esconder. Você sabe qual é? Escreve aí nos comentários antes de assistir o vídeo até o final, para que você coloque e veja se realmente você está correto. Primeiro ponto, já te antecipo, eu não acredito de forma alguma nesse crash de 86%. Acredito sim que a Bolsa Americana vai ter uma correção e uma correção bem forte ao longo de 2024, mas nem perto desse crash de 86%. Vamos lá, vamos entender um pouco melhor sobre essa reportagem, tentando trazer para você quem é Harry Dent. Ele é um autor de diversos best-sellers americanos. E ele tem aí uma metodologia um pouco diferente de se analisar o mercado financeiro. A matéria diz que em vez de se concentrar em gráficos intermináveis que pressupõem que as pessoas se comportam racionalmente, ele olha para os dados reais. Faça uma pausa porque isso aqui é muito importante. As pessoas, em momentos de desespero, de pânico, perdem completamente a racionalidade e começam a fazer coisas que depois que elas olham, quando fizeram, ficam realmente difíceis de serem explicadas. É isso que ele está querendo dizer. E ele combina então a demografia com gastos reais para informar aí sobre as suas análises. Se você quer conhecer um pouco mais, clica aí nessa parte verde, Harry Dent com Y e T de tatu mudo. E você vai ver esse gráfico aqui que ele vai analisando. Por exemplo, nesse ponto que eu parei, era o ponto da crise financeira de 2008. E ela traz um breve resumo do que ele previu naquele período. É interessante para você conhecer um pouco mais sobre esse investidor, esse economista americano. Mas vamos entender primeiro aí o contexto geral do que ele está falando e depois pontos específicos para você entender por que ele acredita no crash. Ele diz: à medida que 2023 se aproxima, os investidores que permaneceram no mercado de ações têm motivos para comemorar. E de fato, 2023 a Bolsa Americana subiu bastante. O S&P 500, mais de 25%. Dow Jones também, a Nasdaq, quase 50%. Só que aqui eu trago dois detalhes importantes que talvez você, investidor, não esteja vendo. Primeiro ponto, a Bolsa só teve esses resultados lá nos Estados Unidos pela alta que começou em novembro e em dezembro. Se você pegar de janeiro e outubro, praticamente no 0 a 0. Então, cuidado. Segundo ponto importante, essa bolsa ela é uma composição de diversas ações e elas foram puxadas pelas 7 ações magníficas.
Apple, Microsoft, Nvidia e outras gigantes. As 493 demais ações do S&P 500 não estiveram nem perto desse resultado. Então grava aí, é uma concentração de pouquíssimas empresas que puxaram esse resultado. Só que ele diz que em 2024 ele vislumbra um cenário totalmente diferente. Acho que 2024 será o maior crash que veremos em nossas vidas. Vou repetir, ele diz, vai ser a maior queda do mercado que eu e você veremos nas nossas vidas. Vamos entender um pouco melhor. Ele começa dizendo, não ouça o seu consultor financeiro. O mercado de ações não é estranho a flutuações, mas a previsão de Dente vai além da correção típica de mercado. Não sei se você investe na renda variável, mas é normal a renda variável em um determinado período subir 10%, no outro cair 15%. Essas flutuações, dependendo do intervalo de tempo, é normal. Só que ele está dizendo é que a correção será muito diferente aí do que vai acontecer. E por essa razão ele diz, é a única vez que eu estou lhe dizendo, não ouça o seu consultor financeiro, aquele que está ali só para apertar sua mão, sorrindo para você. As coisas não vão voltar ao normal em alguns anos. Podemos nunca mais ver esses níveis. Eu vou um pouco mais além aqui no canal, você já sabe. Eu sempre digo, se a sua primeira fonte de consulta e talvez a única fonte seja o seu gerente, você está precisando investir nos seus próprios conhecimentos. Muita gente me manda e-mail porque entrou em enrascada, ouviu o gerente e comprou aí um COI, entrou numa previdência privada que era uma furada, fez um fundo de investimento inadequado. Então, muito cuidado. Então eu digo para você, não ouça sempre o seu gerente, tenha sempre a sua análise crítica. E ele diz, e esse crash não vai ser uma correção simples, vai ser no nível de 2020 a 2032. Se você não está habituado, 1929 a 32 foi a maior correção da história da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E tem quase 100 anos que isso aconteceu. E ele diz, e qualquer um que passasse por isso teria atirado em sua corretora de valores. Veja, ele vem alertando a preocupação. E aí ele começa a falar sobre essa provável queda de 86%. Volto a dizer que acho que é exagerado. A entrevistadora pergunta se realmente é possível. E ele diz, as pessoas acham que sou louco. Eu particularmente acho. Quando digo que o mercado de ações vai cair 86%, o pior caso, mas também o meu caso mais provável. Enfim, o cenário dele mais provável é de uma queda de arrebentar o mercado financeiro nos Estados Unidos. Vini, se acontecer isso lá, aqui, meus amigos, vai ser pior. É o que eu posso te garantir. Se tivermos esse crash lá, aqui você vai comprar ação a preço de pão, vai ser muito barato. As pessoas dizem, Harry, o Fed não vai deixar isso acontecer. É o mercado muitas vezes te induzindo que os bancos centrais sempre vão salvar o mercado financeiro. E ele diz, no final, quando houver uma batalha entre Deus e os banqueiros centrais, vou apostar em Deus. Se o mercado não cair tanto, o Banco Central está comprometendo o próximo boom, que será o maior. O que ele quer dizer com isso? Se os bancos centrais voltarem a intervir no mercado, eles vão só adiando esse tipo de situação, até que vai vir de tal forma, que vai literalmente quebrar o mercado. Mas a entrevistadora pergunta, por que o crash previsto não aconteceu? Muitos previram esse crash e ele ainda não aconteceu. Ele diz, são 2 anos mais tarde do que deveria acontecer, mas os sinais já começaram, o acidente já começou. Meu erro é simples, meus gráficos apontavam para o final de 2022 como o maior ciclo de baixa da história moderna. Eu não achava que seria possível continuar estimulando a economia em fumaça pura, ele diz, apenas imprimindo dinheiro. Quando você coloca dinheiro nesse mercado, os mercados muitas das vezes se sentem estimulados. E ele diz, então o mercado durou mais do que eu esperava, mas acho que agora está rachando. Tudo que o mercado precisa fazer é quebrar para uma nova baixa.
mas simplesmente ainda não aconteceu. E aí a entrevistadora pergunta, ok, há um atraso nesse crash, e agora, por que nós devemos então ter uma recessão? Qual é a necessidade desse momento do mercado corrigir? E ele diz, este é o maior tempo que já passamos por uma recessão ou uma grande correção ou crash do mercado de ações para limpar os baralhos e jogar as coisas ruins para que possamos ir para o boom enxuto e médio. Como assim? Quanto maior o boom, maior o sobreinvestimento, as empresas, o bis e o endividamento. Eu vou te explicar melhor. Há 3 para 4 anos atrás, os juros estavam bem baixos. As empresas tomavam dívida por um valor irrisório, um valor completamente fora da realidade. Agora os juros subiram. Essas empresas não dão resultado, não conseguem pagar as suas dívidas e para renegociar os juros estão mais altos. Então são essas empresas UBIs que não conseguem nem pagar as próprias dívidas. E ele diz, mesmo que o Fed esteja subindo como louco, as pessoas que vão mudar 1 centavo se precisarem e vão estimular novamente. Eles não acham que o Fed vai deixar o mercado cair muito. Novamente, ele está dizendo que o mercado acredita que o Fed vai salvar todo mundo. Só que Rent está dizendo que não, isso não vai acontecer e vai gerar uma grande recessão. E ela pergunta, e a sua previsão exata para 2024? Ele diz, não tem como 2024 não terminar como um ano ruim. E a bolha dos ativos financeiros, que não foi autorizada a desalavancar, haverá um grande crash que vai causar uma recessão profunda. Uma pausa, não é só na Bolsa de Valores, ele diz os ativos financeiros. Então ele está dizendo também Bolsa de Valores, fundos imobiliários e outros tipos de ativos. Só que tem um que ele guarda para o final. E ele diz, devemos olhar para janeiro mais fraco, esse mês que nós já estamos. Um janeiro ruim quase sempre significa um ano de baixa. Fica a dica aí para você. Olha a Bolsa de Valores, dá aquela gugada. Bolsa de Valores nos Estados Unidos. E ele diz, e com essa bolha 2024 terá o tipo de crash que eu estou falando. Vai ser a bolha do mercado de ações estourando e os 20% mais ricos dando o pontapé inicial. Prevejo que o mercado caia no mínimo 50%. Eu já diria que seria no máximo 50%. Mas enfim, cada um com a sua opinião. Não só temos uma grande bolha em ações, mas uma bolha imobiliária. Então dessa vez teremos queda de ações e imóveis. As ações começaram a cair, mas o mercado está dizendo, não vamos cair agora. Parece que não vai ser nesse iniciozinho não, mas ao longo de 2024. E ele diz que o mercado está movido a crack. Eu troquei aqui a informação para fortes estímulos. Olha o que ele disse. No próximo ano e meio, de repente, o mercado vai quebrar. E as pessoas dirão, o que aconteceu? A economia estava tão boa, baixo desemprego, PIB crescendo. Veja, você está olhando indicadores atrasados. PIB é indicador atrasado. Taxa de desemprego, ela só começa a subir mesmo quando a recessão já está declarada e aí ela dispara. A economia não vai bem porque está no crack e quando isso passar, vai para o detox. O que ele está dizendo é, esse mercado está crescendo somente por estímulos governamentais, por juros que foram baixos. Só que agora esse cenário acabou. O governo deu ao mercado um monte de crack, por isso subiu tanto e a economia continuou crescendo. Só que o cenário acabou e ele diz, agora a bolha está começando a estourar, mas está tendo dificuldade, porque todo mundo assume que o governo vai entrar e salvar, como fez lá no problema de 2020, o grande problema de saúde pública internacional. Era para o mercado ter quebrado definitivamente ali, com essas quedas acima de 50%. Mas não foi isso, os governos agiram rápido. Só que naquele período, meus amigos, os juros estavam bem baixos. Agora, fica difícil para controlar. E ele diz, é preciso esperar que isso se desgaste. Vem dizendo que as fragilidades vão aumentando, o desgaste vai crescendo aos poucos. Acho que no ano que vem a economia vai desmoronar e não vai aparecer qualquer tipo de motivo.
E aí a entrevistadora pergunta, ok, quais seriam os bons investimentos? Aqueles investimentos seguros, tesouro nos Estados Unidos, ou seja, os treasuries, a renda fixa, o ouro. E ele responde, tesouro é o único. Alguns dizem que o ouro será o dinheiro real, mas eu digo, não, os títulos do tesouro são o porto seguro. Mesmo em uma crise, os Estados Unidos são a melhor casa em um bairro ruim. O que ele está dizendo é que a economia americana apresenta fragilidades, mas ainda assim, investir em treasuries, na renda fixa americana, será o melhor caminho. E particularmente no curto prazo, eu acredito nisso também, porque se tivermos uma crise, todo mundo corre para o dólar. O dólar tende a disparar e a corrida para a renda fixa vai aumentar, porque é o porto seguro. E aí você ganha dos dois lados, o aumento do preço do dólar e também a rentabilidade da renda fixa. E ele diz, essa é uma bolha de tudo e não há onde se esconder, exceto o porto seguro. E 2008 já provou isso, os títulos americanos foram a renda segura. E o ouro? Em 2008 tudo caiu, inclusive o ouro. Recentemente, finalzinho de 2023, o ouro tentou ultrapassar o seu topo em 2100, tocou 3 vezes e caiu novamente. E é a mais pura verdade isso que ele falou. O ouro realmente não reage de imediato muito bem a uma crise, mas olha, ele costuma reagir muito rapidamente nos momentos seguintes. Fica aí o alerta de mais um gestor para você. Você precisa compreender as fragilidades do mercado internacional. E isso eu venho detalhando cada vez mais no Clube de Membros. Nesse final de semana já colocamos 2 novos vídeos. Um falando sobre a China, as incertezas e os desafios do mercado chinês. Mas Vini, por que o mercado chinês? Porque o Brasil é claramente dependente de commodities. E aí nós estamos falando de soja, de arroz, de milho, de coisas que são exportadas. E a China é o maior parceiro comercial. Se ela não crescer, aqui também não teremos crescimento significativo. Você precisa entender. Entre para o Clube de Membros por menos de R$ 8,00. Você aprende cada vez mais. São mais de 100 vídeos gravados e 2 novos a cada final de semana. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que fiquem atentos. 2024 será um ano de fortíssimas emoções, mas eu estarei aqui para trazer informação para você. Um abraço e até o próximo vídeo.